Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, dia de falar de um assunto bem gostoso, mas bastante problemático aqui. A gente vai falar de chocolate. Nem chegamos na Páscoa, mas a gente vai falar de chocolate hoje porque existe uma tendência global e mundial em relação ao preço do cacau e a gente vai explicar isso para vocês. Além disso, tem produção industrial, vou cumprir aí as dívidas e falar do assunto que ficou de ontem, da confiança do setor da indústria e de serviços. E além de tudo, gente, hoje eu tô vestida de estação primeira de Mangueira aqui. Eu não torço para nenhuma escola de samba do Rio de Janeiro, mas conheço as escolas de samba, claro, do Rio de Janeiro. E hoje estou aqui pronta, eu ia falar uma coisa, não vou falar, estou aqui de Mangueira hoje e só não vai atrás da Verde Rosa quem já morreu, assim como vocês. Então vem comigo hoje no Mercado Investimentos, que a gente tem uma série de assuntos legais. Não é carnaval ainda para a gente estar falando de Mangueira entrar, então eu nem vou tocar nesse assunto. Vamos para a nossa agenda, porque tem muita coisa aí para a gente falar com vocês, eu não quero perder tempo. 00:30 hoje, bem cedinho, né? Já era divulgação de decisão de política monetária na Austrália e às 4:40, na verdade, para ser mais exata, da manhã, a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, discursou em um evento do Banco Nacional da Bulgária. Além disso, teve PCFIP de outubro, hoje a medição final, o IPC da FIP também é aquela medição que sai semanalmente. E hoje a gente teve a medição final com todas as semanas de outubro já consolidada. Aqui também tem 6 horas da manhã na Espanha. Quem fala é dirigente do Banco Central Europeu e presidente do Banco Central da Espanha. O José Luiz Escrivá participou de uma conferência bancária no Santander, mas não para por aí. Vocês vão perceber que essa semana a agenda, ela tá bem recheada quase todos os dias. Então já vamos passar aqui para o nosso próximo quadro. Às 9 horas da manhã saiu Pesquisa Industrial Mensal de setembro, divulgação do IBGE. Essa eu vou passar tintim por tintim com vocês. E além disso, a gente tem uma série de dirigentes de bancos centrais falando hoje. A Michelle Baumann participa de uma conferência bancária do Santander também. E a Sarah Breeden dessa mesma conferência lá na Espanha. Então hoje está tendo esse evento, essa conferência internacional do Santander e vários dirigentes, diretores, presidentes de Banco Central estão por lá falando ao longo do dia. Então acaba tomando bastante espaço da agenda. Mas já vamos passar para a nossa próxima página, porque ainda tem indicador aqui para a gente passar para vocês. Sai balança comercial, exportações e importações dos Estados Unidos às 10 horas, na verdade já saiu. E, além de tudo, tem o relatório de abertura de vagas JOLTS para setembro. Pelo menos ele está previsto para ser divulgado hoje. Por quê? Como está tendo aquela paralisação parcial dos serviços nos Estados Unidos, alguns dados de emprego não estão saindo. E isso até é motivo que eu vou falar aqui, motivo de bastante incerteza e bastante movimentação nos Estados Unidos. Eu vou falar daqui a pouquinho no fechamento. Mas já adiantando que a previsão é que saia hoje ao meio-dia, mas pode ser que não tenhamos todos os dados de emprego sendo divulgados lá nos Estados Unidos. Também tem encomendas à indústria e por isso que esses dados estão com asterisco aqui. Alguns dados dos Estados Unidos estão com asterisco porque pode ser que eles atrasem ou não saiam completamente ou até tenham a divulgação adiada. Então tudo isso aqui é importante a gente falar, porque norteia muito do movimento da Bolsa de ontem. Ontem a gente teve um dia positivo aqui no Brasil, mais um recorde alcançado, mais um dia de bolsa batendo recorde tanto durante o dia quanto no fechamento. E esse movimento otimista, ele foi puxado por uma série de fatores internos e externos novamente. Teve aquele papel de negociações dos Estados Unidos entre a China, uma diminuição dessa tensão comercial que está favorecendo o apetite pelo risco. Além disso, melhores números na China estão favorecendo países emergentes e exportadores de commodities, que é o nosso caso. Ontem eu falei para vocês que a Vale ela teve um papel importante devido a seu peso
Então teve um papel importante no desempenho do Ibovespa na sexta-feira, justamente porque teve um bom balanço trimestral, mostrou ali bom balanço, né? Me lembrou banda de axé, mas teve um bom balanço trimestral e acabou divulgando bons resultados e bons números em um ano que a China não teve a sua melhor performance. Com a perspectiva de melhora para a economia chinesa, a perspectiva de uma melhora para a Vale veio junto. Então, essa melhor avaliação da economia chinesa acaba trazendo bons ventos e um cenário mais favorável para os mercados emergentes exportadores de commodity. Então, vamos colocar aqui na tela só para o pessoal acompanhar aqui comigo o fechamento de mercado e a gente já passa aí para essas... Eu sei que tem mais uma página, né? Eu sei que tem mais uma página. Vamos terminar então aqui, porque sai PMI na China, PMI composto e de serviços da S&P Global. Tem ata lá no Japão, então tem ata da penúltima reunião de política monetária no Japão. E além disso, o Joaquim Nagel também discursa hoje num evento, ele que é dirigente do Banco Central Europeu, ele discursa num evento na Alemanha às 2h. Agora sim, fechada a agenda, como eu estava puxando o gancho aqui já para o fechamento, já adiantei um monte de coisa. Então vamos ver aqui como é que fica, né, esse novo recorde histórico, Ibovespa entrando em terrenos nunca antes explorados, né, o dos 150 mil pontos, e esse é um patamar que acaba sendo até uma âncora psicológica, porque ficava naquela coisa, vai atingir ou não vai atingir os 150 mil pontos? Assim como a gente teve com os 130, com os 140 mil pontos, tem alguns patamares psicológicos que viram tipo Dia da Marmota, Caverna do Dragão, né? Todo mundo fica ali, vamos alcançar hoje, aí alcança, realiza e cai, né? E fica naquela coisa, orbitando sempre aquela pontuação, porque é um patamar psicológico importante, o tanto teto quanto o piso. Quando fura o piso para baixo, a gente fala que acaba perdendo a referência, né? A referência do poço ali, a referência do piso. Quando atinge o teto e fura, né, para cima, embora isso pareça redundante, mas quando a gente ultrapassa esse teto, começa a ter a expectativa de será que vai continuar nesse ritmo ou não? Será que vai voltar? E aí chega naquele patamar, as pessoas realizam o ganho com medo de não ter sustentabilidade na pontuação, e aí a gente tem a realização de ganhos e realmente cai. Então a gente está nesse momento, mas ontem não só atingiu os 150 mil pontos, como ultrapassou os 150 mil pontos depois de uma variação positiva de 0,61. E o que eu estava falando em relação a Nova York é que ontem o dia foi misto em Nova York. A gente não teve todas as bolsas indo ali para o mesmo caminho. O S&P subiu, a Nasdaq subiu até mais do que o S&P, justamente pelo peso das empresas de tecnologia, que vem num bom momento de divulgação de resultados também. Empresas de chips e semicondutores performaram bem, com melhores perspectivas também. Tem toda a questão da inteligência artificial ajudando aqui. Então, um dia positivo para Nova York, mas nem todas as bolsas foram assim. Porque o Dow Jones ele acabou cedendo um pouco. Ficou bastante tempo orbitando 0 a 0 e terminou no terreno negativo. Por que a gente teve esse movimento lá nos Estados Unidos que não foi sustentado no período todo em todas as bolsas? Ou por que o S&P subiu e subiu menos do que o Nasdaq ou não conseguiu, né, ir tão para cima assim? Os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, o rendimento das famosas Treasuries, ontem ficaram muito instáveis. Justamente porque parece que o Banco Central dos Estados Unidos está operando no escuro. Então, o mercado tem muita incerteza em relação à condução da política monetária em um momento que os dados de emprego não estão sendo divulgados corretamente, ou na data certa, ou na sua totalidade. E é por isso que eu já puxei o gancho lá da agenda. Porque essa incerteza em relação à divulgação dos dados nos Estados Unidos faz com que as decisões de política monetária sejam tomadas sem todos os dados disponíveis. E isso causa incerteza. Se a gente não vai ter todos os dados disponíveis lá, será que o Banco Central vai continuar cortando juros ou ele vai dar uma parada? E aí o mercado começa a precificar essa incerteza, a dar preço para isso. E aí a gente tem as treasuries subindo, porque na incerteza os títulos de dívida reagem rápido e a expectativa para os juros sobem. Então o movimento ontem que norteou bastante as bolsas nova-iorquinas foi esse. E nessa o Dow Jones acabou cedendo um pouquinho.
O dólar caiu aqui no Brasil, foi para 5,35, caiu 0,42, também com aquele fortalecimento que eu estava falando das empresas, das economias emergentes e exportadoras de commodities por conta de uma melhor perspectiva na China, até depois de divulgação de dados mais recentes e essa trégua na guerra comercial com os Estados Unidos. Bons momentos aqui para mercados emergentes, sobretudo para o nosso Brasilzão, porque o Brasil ele teve sofreu bastante no ano passado, teve uma queda bastante intensa na Bolsa e agora a gente vê essa retomada e esse fôlego sendo aí cada vez renovado a cada recorde que a nossa Bolsa passou nesses últimos meses. Então agora, patamar de 150 mil pontos já atingido e até tem alguns analistas que falam que se a gente tiver corte de juros mais rápido, pode ser que a nossa Bolsa ainda tenha fôlego para esticar um pouco mais. Então tem bastante gente já pensando nisso e já esperando o corte de juros aqui no Brasil, que não deve vir esse ano, infelizmente, mas deve vir no comecinho do ano que vem. Agora sim, vamos falar de um assunto gostoso, mas triste, gostoso, mas perigoso. Vamos lá, nem é sexta-feira para a gente entrar nesse clima, mas vamos falar de chocolate, porque o chocolate vem mostrando aí algumas dificuldades. E até hoje de manhã eu estava vendo a notícia na Bloomberg e eu olhei para essa manchete e está traduzida, está com tradução livre aqui, mas tive uma visão do futuro do chocolate num brownie de Amsterdã. Eu olhei isso e falei, gente, que brownie que esse homem comeu em Amsterdã para ter uma visão do futuro do chocolate. Mas aí a matéria explica que não tem nada a ver com o que vocês estão pensando, não é um brownie batizado, nem especial, nem espacial, é porque ele visitou uma fábrica de chocolates lá na Europa, que tem bastante tecnologia e que o chocolate vem mostrando algumas alternativas ao preço do cacau. Aqui no Brasil, só para todo mundo ficar na mesma página, tá? O preço do cacau vem subindo bastante, é um alerta grande que a gente tem em relação ao preço do cacau. Vamos até colocar aqui o preço do cacau na tela, porque aí o pessoal de casa entende do que eu estou falando e acompanha comigo essa estirada do preço do cacau nos últimos tempos. Mas o preço do cacau, ele vem subindo mês após mês, ano após ano. Então, a gente teve uma disparada a partir ali de 2023 no preço do cacau. E aqui a gente está falando de dólares por tonelada. Olha aqui que ele chega a 12 mil dólares por tonelada, até ultrapassa um pouquinho os 12 mil dólares em 2025. E esse é um problema que vem aparecendo faz tempo. A gente já falou em outras ocasiões do preço do cacau, da mesma esteira ali do preço do café. Então tá difícil comer alguma coisinha gostosa, né? O café tá caro quando ele não é de má qualidade e o chocolate tá caro quando ele também não é de má qualidade. Porque aqui no Brasil, a alternativa que vem se tendo em relação ao cacau, ao chocolate, é colocar mais gordura ali do que qualquer outra coisa. Então a gente vê inclusive alguns chocolates mudando a nomenclatura. Isso é feito não só por uma questão às vezes tributária, mas também por questão de composição. Então você não pode falar que aquilo é chocolate, então você fala que é sabor de chocolate, porque ali tem mais gordura do que qualquer outra coisa com sabor de chocolate. E a gente vê as barras encolhendo também. As barras estão cada vez menores e o preço não mudou. Então você tem um chocolate de qualidade inferior, com um tamanho também menor, mas o preço ainda alto. E essas coisas estão sendo feitas e vão sendo feitas justamente para driblar esse preço tão alto que a gente vê o cacau atingindo, que deixa o chocolate mais caro ainda, e aí as empresas vão começando a fazer ali seus subterfúgios para entregar o chocolate de menor qualidade e ainda lucrar em cima disso, porque realmente o cacau está caro. Vamos ver onde o cacau está sendo produzido, onde ele é mais produzido, e eu explico por que o preço do cacau subiu tanto nesses últimos anos. E tem tudo a ver com uma questão que vai acabar com o nosso clima aqui. Vocês podem ver que o cacau ele é bastante produzido na África, na África Ocidental aqui. Essa produção de cacau da África Ocidental, ela vem sofrendo ano após ano com as questões climáticas. Aqui no Brasil a gente também tem algumas safras de cacau menores que também vem sofrendo com as questões climáticas. Então isso já foi até um assunto abordado pela gente aqui no ano passado, se não me engano, que saiu uma matéria em relação a preço de cacau, de que como as mudanças climáticas estão fazendo o cacau perder também a qualidade e quebrar a safra. E a oferta mais diminuída
faz com que o preço suba. Então, não à toa que a gente tem aquela estirada de preços, principalmente no ano passado e no começo desse ano. E ainda tem gente que fala, mas não tem nada acontecendo com o clima, não precisamos discutir mudança climática agora. Quem que acredita nisso? Bom, as plantinhas de cacau acreditam porque elas estão sofrendo bastante. E aí o preço do cacau fica mais caro, a empresa ela pode fazer um chocolate com um insumo mais caro e entregar para você mais caro, ou ela pode fazer com um insumo mais barato e entregar para você também ainda pelo mesmo preço e lucrar. Entre os dois, a empresa vai escolher lucrar. Mas na Europa já tem um movimento bastante interessante de substituição do cacau, vejam bem, por semente de girassol. Quando eu fui ler a notícia hoje de manhã, eu fiquei surpresa por essa substituição. Tem gente que fala que fica com o mesmo sabor, tem gente que fala que não fica. Então a gente tem aqui na Europa a fantástica fábrica sem chocolate, porque é justamente isso, estão fazendo chocolate sem cacau e diminuindo cada vez mais essa proporção, usando substitutos para continuar entregando chocolate, mas não o chocolate que a gente tinha no passado, com cacau em abundância, com mais cacau na composição. E isso tem mostrado um comportamento em alguns itens, alguns produtos alimentícios, que o cacau não é o principal, tipo calda de chocolate, que o chocolate ele faz parte, mas ele não é o protagonista. A semente de girassol já tem sido usada há muito tempo. Então isso mostra como as mudanças climáticas estão mexendo com a nossa cadeia de suprimentos, como está mexendo com a cadeia global de forma geral, com os nossos bolsos e com a qualidade dos alimentos que a gente come e às vezes nem sabe. Claro que às vezes a gente percebe, nossa, esse chocolate está diferente do que ele era antes, esse chocolate está com um gosto meio esquisito, está meio parafinado, tem um gosto de gordura hidrogenada ali muito forte, mas isso vem e deve continuar acontecendo porque o cacau vai ficar cada vez mais escasso e vai sofrer cada vez mais com as mudanças climáticas, e as alternativas, inclusive, para continuar lucrando, são essas mudanças de fórmula e diminuição das barras de chocolate. Agora vamos vir para o Brasilzão, vamos sair ali da África Ocidental, das nossas plantações de cacau, vamos vir para o Brasilzão para falar de confiança, porque a confiança dos serviços e da indústria, eu vou falar das duas na esteira, estão sofrendo bastante, estão abaladas, e a gente tem um motivo para isso estar acontecendo. Eu já dei um spoiler ontem, mas hoje eu vou mostrar os dados para vocês. O motivo é porque tem uma Selic no meio do caminho. Então existe uma Selic atrapalhando o tráfego. Não, tem uma Selic atrapalhando a produção industrial e a confiança da indústria. Isso é o que mostra para a gente os estudos de sondagem da FGV. A indústria está sofrendo bastante, os serviços estão sofrendo bastante e os dois estão sofrendo por questões muito parecidas. A Selic está alta, a demanda está começando a enfraquecer, tanto dos serviços quanto da indústria. A indústria não está conseguindo escoar a sua produção e, não conseguindo escoar, ela começa a colocar um pé no freio na produção atual. E os serviços, mesma coisa, os serviços são ali importantíssimos para o PIB brasileiro, eles têm uma importância grande no PIB brasileiro, e quando a gente fala de economia urbana sendo encolhida pela Selic, pela taxa de juros alta, é disso que a gente está falando. A gente está falando aqui de setores que têm maior sensibilidade à Selic, serviços, dentro dos serviços a gente não pode esquecer que o comércio é um ramo do setor de serviços também, embora a gente veja separado, comércio também é serviço. Mas aqui a gente começa a ver uma dificuldade desses setores em perpassar esse cenário difícil de Selic alta. Não só porque a demanda para frente está prejudicada, então não existe ali uma boa perspectiva de demanda, como também os produtos da indústria estão começando a encalhar no estoque. A gente separou alguns gráficos para vocês, só para vocês verem esse comportamento do setor de serviços e da indústria, e eu já vou puxar aqui para a gente falar de produção industrial de verdade, não só da confiança. Então vamos ver como é que ficou a confiança dos serviços, porque a confiança dos serviços caiu bastante e principalmente o que está sofrendo mais são as expectativas para o futuro. Então, por mais que você tenha ali um índice de confiança em 88,9, o que é menor do que o ano passado, se compararmos outubro com outubro aí, tem uma queda nos 3 índices, o que faz a confiança, na verdade os 2 componentes da confiança caíram, e nisso a confiança cai junto. Mas olha que interessante, as expectativas para os serviços no ano passado, então em outubro do ano passado, olhando para frente,
A gente tinha um índice de expectativas em 95 pontos aproximadamente. Agora está 85, caiu quase 10 pontos a expectativa. Ou seja, o que isso mostra para a gente? Que no ano passado as pessoas estavam olhando para esse ano, olhando para o futuro e vendo uma perspectiva mais positiva do que a gente está hoje, olhando para o ano que vem e olhando para frente. Isso mostra justamente esse enfraquecimento da demanda, porque se você começa a ter uma demanda enfraquecida, sua perspectiva para o futuro cai, porque se você não vai ter demanda lá na frente, você já começa a ter uma queda de confiança no setor. E os juros têm um papel importantíssimo nisso, inclusive aparece no relatório da FGV. Vamos ver quanto fica a mudança do mês para o mês e do ano para o ano, e a gente já passa para a indústria. Eu estou correndo aqui para dar tempo de passar minimamente pela produção industrial, que acaba sendo o fechamento de tudo isso. Olha o que eu falei aqui, as expectativas caindo quase 10 pontos, a expectativa, o índice da situação atual, que avalia também a situação atual. Então, em outubro do ano passado, a gente tinha uma avaliação da situação atual muito mais otimista do que a gente tem agora, que já começa a entrar até num pessimismo de 3,7, e a média dos dois aqui, a confiança, né, que acaba sendo composta pelos esses dois índices, caindo 6,7. Quando a gente vê os números da indústria, vocês vão ver que são muito parecidos. Inclusive, na indústria tem um fator a mais, que é a capacidade utilizada da indústria, que vem diminuindo. Então, já vamos colocar aqui no gráfico, porque uma coisa tem tudo a ver com a outra aqui, e o fio condutor é o mesmo, né? A grande questão da indústria são os estoques que estão começando a ficar parados, e aí a capacidade da indústria acaba também ficando diminuída. O índice da confiança da indústria, na situação atual, sai de 101,7 pontos para 82,5. Aqui está percentual, tá? Podem ignorar o percentual porque é pontos, tá? 81,9% é a capacidade da indústria, então hoje a gente tem 81,9% da capacidade da indústria, aqui sim, percentual ocupada, e aqui, né, então tá certo, né? Eu falei podem ignorar, mas o único que está com percentual aqui, acabei de ver, é a capacidade da indústria, que é realmente o quanto a indústria está sendo ocupada. A confiança foi para 89,8 e as expectativas estão lá no fim do gráfico, em 85,4, mostrando um pessimismo com o futuro, a indústria que chega na sua pior confiança desde 2021. A gente não tinha uma confiança na indústria tão baixa desde depois da pandemia, né, quando a indústria estava em frangalhos. Então aqui a gente vê, né, o papel que a Selic está tendo, o peso que a Selic está tendo, o prejuízo que a Selic está causando, essa Selic alta, na confiança dos setores, e não só na confiança, mas também na produção desses setores, porque a produção industrial não ficou bem. Aqui pegando o nosso ritmo, né, o nosso gancho de falar de escola de samba, já que estou vestida de mangueira e ninguém quer me ver entrar, a gente tem aqui a produção industrial perdendo o ritmo, mostrando bastante cansaço e desafinando. Então não está dentro do tom a indústria, está fora do compasso do samba aqui a indústria brasileira, porque caiu 0,4. Pode colocar aqui a matéria da indústria, que a gente já vai falar dela, porque hoje eu estou no modo aqui narração de futebol. Eu estou tentando correr com os temas para tentar passar por tudo. A indústria caiu 0,4 em setembro e mostrou justamente essa perda de ritmo, o que confirma aquela confiança abalada da indústria. Por mais que a confiança esteja falando de outubro, em setembro ela não estava em melhor situação. Inclusive a movimentação entre setembro e outubro aqui ficou praticamente estável. Então isso mostra que a indústria está com a confiança abalada desde o mês passado e não só, né? Ela vem caindo ao longo do tempo. E aí não é diferente, a produção industrial também veio ruim, confirmando por que é que a confiança abalou. Então a produção industrial está sofrendo, aqui já encaminhando para o final do programa, ela está sofrendo com essa Selic alta, e isso já começa a mostrar, ali a Selic começa a mostrar suas garras na produção industrial. Vou passar aqui rapidinho só pelos principais pontos, porque ela variou 0,4 entre o mês passado e esse, então caiu a produção industrial. De um ano para o outro ainda teve alta, porque setembro do ano passado não foi bom, mas no acumulado do ano a gente tem 1% de crescimento na produção industrial e no acumulado em 12 meses a produção industrial está em 1,5%. Isso mostra justamente essa perda de fôlego, porque você tem mês após mês ou uma indústria caindo ou ficando estável, caindo ou ficando estável. Isso reduz,
né, esse acumulado em 12 meses e mostra a dificuldade da indústria de forma geral. Eu não vou conseguir passar por todos os setores, mas vou passar rapidinho só pelo que interessa, porque já preciso entregar para os nossos vizinhos de cima. Vamos passar já para o próximo quadro, que tem ali os bens de capital, que eu acho que acaba sendo um retrato mais geral de tudo isso. Vamos lá. Os bens de capital ficaram praticamente estáveis, e bens de capital, aqui a gente está falando de bens que produzem outros bens. Então, mostra, né, que a indústria está patinando, inclusive em bens que produzem outros bens. Os bens de consumo caíram, que aqui a gente está falando de bens de consumo de forma geral. Os duráveis caíram 1,4%, que são aqueles mais caros e mais sensíveis a juros e a crédito. E os não duráveis e semiduráveis caíram 0,1%. E bens de consumo são aqueles que a gente consome, não que a indústria consome para produzir outros bens. Então, de forma geral, um retrato de uma indústria bem enfraquecida, realmente confirmando aquela perspectiva da confiança. Olha, máquinas e equipamentos, que também são bens que acabam produzindo outros bens, ou usados na indústria para produzir outros bens, também caíram 0,6%. Veículos, 3,5%, móveis, 1,4%. Então, essa categoria de bens mais caros e dependentes de crédito começam a mostrar dificuldade nesse mês. Agora já vou entregar para os nossos vizinhos de cima para não perder tempo, não comer o tempo do rolê. Vocês estão em mais que excelente companhia agora com o William De Luca e o Guga Noblar. E eu volto amanhã para falar para vocês o que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa, com as nossas vidas e até com a nossa mesa. Um beijão e até lá, pessoal. Turma, ficou pronto o meu novo livro que se chama É Só um Jogo. E se nada disso for real? O livro que eu escrevi até hoje, é o 13º livro que eu escrevi, que eu mais gostei de escrever. Uma provocação filosófica, assim, super inovadora, traz conceitos de matemática, filosofia, física e discussões que todos nós temos no nosso dia, mas de uma maneira totalmente nova. E eu diria até num estilo que revoluciona esse tipo de literatura. Eu vou lançar esse livro no dia 9 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, e vou falar sobre tudo o que está acontecendo, que as pessoas não têm nem ideia nesse mundo da inteligência artificial, e explicar para vocês de onde vieram os insights desse livro. E até vou ler um trechinho para vocês. O mais legal é que, além desse encontro incrível, vocês vão ter a oportunidade de adquirir o livro por um preço super especial e autografado. É o livro que eu mais gostei de escrever. E eu acho que vai ser o livro que vocês vão mais gostar de ler. Não que vocês vão sair do livro todo animadinho, não. Mas vão sair com a cabeça, ó, pirando aquilo que um livro deve fazer com as pessoas. Um abraço e até dia 9.